Olá, cumprimento os alunos do sexto período matutino, continuando o nosso estudo do direito processual do trabalho através de nossas videoaulas. Vamos continuar com a aula do dia 1º de abril, em que nós vamos estudar processo e procedimento perante a Justiça do Trabalho, os processos e procedimentos do direito processual do trabalho. Nós vamos começar conceituando processo e procedimento e fazendo a diferenciação entre esses dois institutos. O que vem a ser o processo? O processo é um conjunto de atos processuais que vão se sucedendo de forma coordenada dentro da relação processual até atingir a coisa julgada. E o procedimento, a ritualística ou rito, é a forma, a maneira como esses atos processuais são praticados nessa relação jurídica processual. Ou seja, o rito é a forma de se fazer o processo, mas o processo é algo mais do que o procedimento. Além do procedimento, o procedimento é parte do processo, mas além do procedimento nós temos no processo as garantias do contraditório e da ampla defesa. Uma execução sumária é um procedimento. Uma execução sumária em que não se respeita o contraditório, em que não se respeita o direito de defesa, é uma espécie de procedimento. Então, face à acusação da parte requerida e sem lhe oportunizar o direito de ampla defesa e o direito do contraditório, um tribunal de exceção pode proferir uma decisão condenando a parte requerida à privação de liberdade ou à perda do patrimônio sem lhe conceder direito de defesa. Temos ali um procedimento, claro que é um procedimento que não está observando o devido processo legal, nem observando o sagrado direito de defesa da parte, de defesa da sua liberdade, de defesa do seu patrimônio contra qualquer ato arbitrário. Como nossa República Federativa do Brasil é baseada num dos princípios da dignidade da pessoa humana e lá nos direitos e garantias fundamentais, nós escrevemos na nossa Constituição que a todo litigante é assegurado o direito de ampla defesa, o direito do contraditório para ver-se privado da sua liberdade ou do seu patrimônio, então nós devemos respeitar esses princípios do contraditório de ampla defesa. Enfim, nós temos então o procedimento como parte integrante do processo. Na Justiça do Trabalho, nós temos os procedimentos comuns e os procedimentos especiais no processo de conhecimento. Os procedimentos especiais nós não vamos tratá-los nessa oportunidade. São eles o inquérito para apuração de falta grave, previsto no artigo 853, o dissídio coletivo e a ação de cumprimento, que serão estudadas na época oportuna. Nós estudaremos agora os procedimentos comuns, as espécies de procedimento comum. O procedimento comum na Justiça do Trabalho, portanto, ele é dividido em 3 procedimentos: o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. O procedimento ordinário é o previsto originalmente na CLT desde 1943. É o que está previsto entre os artigos 837 a 852 da CLT. É o que trata lá do procedimento único que existia até 1970, quando foi criado através da Lei 5.584 de 1970, o procedimento sumário. Então, até 1970 só existia esse procedimento único, que agora chamamos de procedimento ordinário. Então, como se dá esse procedimento? Esse procedimento, atualmente, ele é aplicável nas causas acima de 40 salários mínimos, causas cujo valor ultrapasse 40 salários mínimos. Até 2 salários mínimos, as causas são regidas pelo procedimento sumário previsto na Lei 5.584 de 1970. E as causas cujo valor estão entre 2 e 40 salários mínimos são
regidas pelo procedimento sumaríssimo, previsto no artigo 852-A e seguintes da CLT. Artigo que foi incluído na CLT pela Lei 9.957 do ano de 2000. Portanto, começaremos falando do procedimento ordinário. O procedimento ordinário, através lá do artigo 853, nós temos a previsão da audiência única, ou chamada na Justiça do Trabalho de audiência una. Lá no artigo 843 estabelece que a audiência será contínua. Então, em uma única audiência, nós teremos a proposta de conciliação, essa que é a previsão da CLT, nós podemos dizer que nós teríamos a proposta de conciliação. Não obtida a conciliação, o reclamado apresentaria a sua contestação, a sua defesa, e já ato contínuo, o juiz já colheria o depoimento pessoal das partes, parte reclamante, parte reclamada, passaria a oitiva de imediato das testemunhas. Ao final da instrução processual, nessa audiência única, concederia 10 minutos para cada parte produzir as suas alegações finais, e nessa mesma audiência conjunta, o juiz já proferiria a sua sentença, o seu julgamento, resolvendo de forma célere e de forma concentrada, e aí daí o princípio da concentração dos atos em audiência, esse dissídio individual, essa reclamação individual de um trabalhador contra o seu ex-empregador. Esse é o procedimento previsto na CLT, mas claro, lá de 1943, em que os processos judiciais perante a Justiça do Trabalho eram poucos. Com a multiplicação dos processos perante a Justiça do Trabalho, esse procedimento se tornou e revelou-se quase impossível de ser operacionalizado no dia a dia do ambiente forense. Imaginemos quantas audiências o juiz conseguiria fazer sobre essa roupagem, sobre essa forma. 2, 3, 4, talvez 5 audiências. Imaginemos 5 audiências com instrução, com a prolatação de sentença, quer dizer, seria 5 no máximo, talvez já num excesso aí de audiências. Mas o que a prática ela consagrou? A prática consagrou o fracionamento dessa audiência, e a prática consagrou também com a permissão da CLT. O fracionamento da audiência ele é também permitido pela CLT, que estabelece que, não sendo possível terminar a audiência no mesmo dia, por um caso fortuito ou força maior, o juiz poderá fracionar a audiência. Então, no procedimento ordinário, a praxe forense consagrou o fracionamento, e são feitas 3 audiências. A primeira audiência é chamada de audiência inicial ou audiência inaugural. Nela ocorre o que está previsto lá no artigo 846 e no artigo 847. Nessa audiência inicial, as partes devem comparecer, é indispensável o comparecimento das partes, sob pena da aplicação das sanções previstas no artigo 844. Se o reclamante não comparecer à audiência, o processo é arquivado e o reclamante é condenado no pagamento das custas, salvo se tiver pela assistência judiciária. O reclamado, por sua vez, se não comparecer na audiência inaugural ou inicial, será aplicada a ele a revelia e a confissão quanto à matéria de fato, quer dizer, uma consequência muito mais danosa e gravosa para o reclamado. Mas, enfim, comparecendo as partes no horário marcado, o juiz inicia a audiência, e o primeiro ato que ele pratica em audiência antes de colher a defesa é a tentativa de conciliação das partes. Então, é a primeira tentativa de conciliação obrigatória prevista na CLT. Só se não for obtida a conciliação, é que será acolhida a defesa. A CLT estabelece no artigo 847 que o juiz concederá 20 minutos para o reclamado aduzir a sua defesa oral. Mas, na prática,
o reclamado já entrega a defesa escrita, elaborada já com antecedência no escritório do seu advogado, em um tempo muito superior aos 20 minutos que são previstos na lei para a realização da defesa oral em audiência. Não obtida a conciliação e é apresentada a defesa nessa audiência inicial, então é marcada a audiência de instrução. É a segunda audiência e dá o fracionamento. Na audiência de instrução, as partes devem comparecer e nessa ocasião é que será realizada a instrução do processo com a colheita da prova oral, depoimento pessoal do reclamante, depoimento pessoal da parte reclamada e a inquirição das testemunhas levadas pelo reclamante e levadas pelo reclamado. No procedimento ordinário, o artigo 821 da CLT estabelece que cada parte poderá levar, no máximo, 3 testemunhas para provar os fatos que são relevantes e são pertinentes para o julgamento da causa. Então, 3 testemunhas no máximo para cada parte. E não há previsão de intimação. No artigo 825 da CLT estabelece que a parte deve comparecer espontaneamente e não há a previsão de intimação. Neste caso é utilizado por analogia o parágrafo 2º, o parágrafo 3º do artigo 852-H da CLT, que é um artigo que traz a previsão do procedimento sumaríssimo, ou seja, só será adiada a audiência para a intimação ou condução da testemunha que foi comprovadamente convidada a comparecer. A parte que tem interesse na oitiva da testemunha deve fazer o convite por escrito, evidentemente, para que a testemunha compareça na data e local marcado, data e hora, para que possa prestar o seu depoimento. Se a testemunha não comparecer, a parte que a convidou apresenta então a carta convite com a R ou então com a assinatura, com o protocolo da testemunha, e aí pleiteia o adiamento, tem direito ao adiamento para ouvir essa testemunha que é indispensável para a solução, indispensável para fazer a prova pretendida pela parte. Mas, após a audiência de instrução, na audiência de instrução, após o depoimento pessoal do reclamante, depoimento pessoal do reclamado, oitiva de testemunhas em número de 3 para cada parte, o juiz encerra a instrução e conforme prevê o artigo 850 da CLT, concede às partes 10 minutos para cada parte fazer as suas alegações finais, suas razões finais, e depois das razões finais, antes do julgamento, faz a segunda proposta de conciliação. Propõe novamente a conciliação para tentar conciliar as partes. Somente se não for obtida a conciliação, então passará ao julgamento da causa. E aí vem a terceira audiência no procedimento ordinário. Geralmente é marcada uma audiência de julgamento, que na prática, de fato, ela não acontece. Mas na audiência de julgamento, o juiz marca uma data para ser publicada a sentença. Geralmente as partes não comparecem ao juízo para a publicação da sentença, porque a sentença é publicada no processo e divulgada no processo, e hoje no processo eletrônico, então a parte não precisa comparecer na sede da vara do trabalho para que seja realizada a leitura ou a publicação da sentença. Ela é publicada no processo eletrônico, a parte reclamante ou reclamada, através do seu advogado, pode baixar a sentença através do processo judicial eletrônico e fazer a leitura, não sendo necessário comparecimento perante a sede do juízo. Mas por que se marca essa audiência de julgamento? É para a finalidade da contagem do prazo recursal. O prazo recursal para a parte sucumbente, de 8 dias úteis, ele começará a contar da data da audiência de julgamento. Então, o juiz não precisa, após prolatar a sentença, determinar a intimação das partes. Na audiência de instrução, ao final, não tendo acordo,
o juiz já designa a data da audiência de julgamento, por exemplo, para dia 6 de abril às 17 horas. Então, as partes já saem intimadas que no dia 6 de abril às 17 horas será publicada a sentença e que essa que será a data que terá o termo inicial, o marco inicial para a contagem do prazo recursal para aquela parte que pretende recorrer, para quem pretende interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias úteis. Então, esse é o procedimento ordinário, é o procedimento, a gente diz, é uma das formas do procedimento comum. O outro procedimento existente no processo do trabalho, no processo de conhecimento, que faz parte do procedimento comum, é o procedimento chamado de sumário. O procedimento sumário foi incluído no nosso ordenamento jurídico pela Lei 5.584, de 1970. É o que prevê as chamadas causas de alçada. As causas de alçada são aquelas cujo valor não excedem 2 salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação. E qual que é a diferença ou a particularidade das causas de alçada? Elas não comportam recurso da sentença proferida nessas ações, salvo se houver a infração direta e literal à Constituição Federal. Então, já é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TST, que não há ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em razão do pequeno valor dessas causas, presumidamente dá uma necessidade premente do trabalhador no recebimento do seu crédito trabalhista, o processo é simplificado. Então, da sentença proferida pelo juiz do trabalho, não é possível a interposição de recurso ordinário para pretender-se o reexame da matéria. Apenas só é possível a interposição de recurso no caso de ofensa à Constituição Federal. Perfeito? O terceiro procedimento, dentre as espécies de procedimento comum previsto no direito processual do trabalho, é o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo foi incluído na CLT pela Lei 9.957 do ano de 2000.